Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel e eu tenho, como sempre, uma palavra profética vinda do coração de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Antes de entrarmos na mensagem, como sempre, peço humildemente, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem para outras vidas serem alcançadas e toque o sininho para sempre receber novas notificações. Que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família, de um modo geral. Quero meditar em Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Vamos fazer alguns comentários aqui desse texto. Em primeiro lugar, eu quero comentar que, nesse momento, Cristo, ele chama Mateus para o apostolado. E todos nós sabemos que Mateus era perito em finanças. Ele era cobrador de impostos e ele lidava com muito dinheiro. Seria muito natural que Cristo também tivesse separado ele para ser o tesoureiro. Afinal, ele era experiente. Mas, ao invés disso, ele separa para a tesouraria Judas. E o porquê que ele separou a Judas? Eu vou te dar aqui uma explicação. Você pode ficar meio confuso. Eu também fiquei meio confuso quando comecei a meditar nesse texto. Se ele tem a experiência, era óbvio que Cristo, então, o separaria para a tesouraria. Mas, ao invés disso, ele escolhe a Judas para ser tesoureiro. Se nós formos em 1 Samuel 16:7, está relatado: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor já tem o rejeitado, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. O Senhor, ele vê o coração. O Senhor não escolhe ninguém aqui na terra por capacidade, por ser douto, por ser inteligente, por ser versátil, por ter conhecimento, por ser sábio, por ser inteligente. Ele escolhe olhando para o coração do homem. Deu para você compreender? Mas aí você pode perguntar: se o Senhor faz a sua escolha olhando para o coração do homem e não para a sua habilidade, para o seu potencial, por que então Judas traiu a Cristo? É simples também de explicar para você. Ele traiu a Cristo porque o nosso coração muda na trajetória aqui na Terra. O nosso coração muda na nossa caminhada até chegar aos céus. Existem casais que se casam se amando, apaixonados, se separam se odiando. Existem amizades que se formam de uma maneira tão linda, tão pura, e terminam de uma forma estranha e obscura. Existem pastores e pastoras que iniciam a sua carreira cristã aqui na terra com muito amor, vivendo o primeiro amor de Cristo. Só que em um determinado ponto da sua caminhada cristã aqui na terra, eles já se veem indo contra os princípios e os valores da palavra de Deus, desta carta de amor. Por quê? Porque o coração desses pastores e pastoras mudou. Porque o coração dessas pessoas mudaram. O nosso coração muda. Vamos a alguns exemplos aqui de alguns homens ou mulheres que o coração deles mudaram da trajetória. Primeiro vamos em 1 Samuel 17. Nós sabemos que Israel está perecendo, Golias está afrontando o povo de Israel com Saul, que é o líder. Vou resumir bastante. Sabemos que Davi chega no arraial e diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ele vai e vence o gigante. A partir daquele momento nasce uma amizade pura entre Saul e Davi, porque Saul admira o potencial dele, se achega a ele, e a partir daquele momento eles começam a caminhar juntos na terra.
Mas se nós formos em 1 Samuel 18:7, está relatado desta forma. Umas mulheres diziam: a Saul Deus deu milhares, porém a Davi os seus 10.000 milhares. A partir desse momento da vida, o coração de Saul muda, porque a inveja, a amargura entra e ele passa a perseguir implacavelmente a Davi. Prestou atenção como que o coração do ser humano muda? Vamos a mais alguns exemplos. Lembra-se de Números 16, Datã, Corá e Abirão? Eles estavam juntos com o povo de Deus no deserto. Juntos também com Moisés, que era o líder. E por algum tempo da vida, eles caminharam bem. Só que em um determinado tempo da vida, Datã, Corá e Abirão se levantaram contra Moisés, porque não aceitavam mais ele como líder. A terra se abriu e eles foram tragados para dentro da terra. Veio o juízo de Deus sobre as suas vidas. Viu como que o coração muda? Em um tempo da vida eles obedeciam a Moisés, ele era o líder. Tinha um coração humilde, submisso. Mas em um certo momento da vida, em um certo ponto da trajetória aqui na terra, o coração deles mudou. E eles passaram a ter inveja, amargura, insatisfação contra o ministério de Moisés que Deus tinha dado a ele. O nosso coração muda. Quer um outro exemplo de uma pessoa que o seu coração mudou? Vamos em 2 Timóteo 4:10. Paulo relatou ali a Timóteo: porque Demas nos desamparou, amando o presente século. Demas andou com Cristo um bom tempo na terra. Na sua trajetória cristã aqui na terra, ele caminhou com Cristo. Só que chegando em um determinado ponto, o coração dele mudou. Ele olhou para a sedução do mundo e voltou a viver o sistema de vida desta era. Viu como que o coração muda? Quer ver aqui um exemplo agora daquilo que nós temos que fazer para o nosso coração não mudar? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós temos que guardar o nosso coração, porque ele está sujeito a mudar, conforme os acontecimentos que vêm sobre a nossa vida. Conforme tudo aquilo que vai acontecendo na nossa trajetória cristã aqui na Terra, o nosso coração está sujeito a mudar. Por isso que eu tenho que vigiar ele bastante, como disse aqui em Provérbios 4:23. Conforme os levantes, conforme tudo que nós sofremos aqui na Terra, o nosso coração está sujeito a mudar. E nós temos que vigiar o nosso coração. Quer ver um outro ser humano que o seu coração mudou? O Nove Dedos. Quem não se lembra dele em décadas de 80, décadas de 90? Ele era uma pessoa boa. Ele tinha ainda um coração puro. Só que em um determinado momento da vida, em um certo ponto na sua trajetória aqui na Terra, ele se corrompeu e se transformou nesse cidadão que nós estamos vendo hoje. O coração, ele muda. Agora quer ver um homem que nos deu um exemplo, vigiou o teu coração e tudo que sobreveio sobre a sua vida não fez com que o seu coração mudasse? O apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja só que então ele está dizendo que tudo que sobreveio sobre a sua vida aqui na terra não o afetou. Ele foi apedrejado, passou um dia, uma noite no abismo, conviveu com falsos irmãos, com um amor fingido, foi açoitado. Ele passou por todos os tipos de situação. Mas em outras palavras dizendo, ele não permitiu que o seu coração mudasse aqui nessa trajetória na terra. Ele não permitiu que o seu coração ele fosse mudado aqui nessa trilha, nesse caminho que nós estamos indo até chegar aos céus.
Então aqui nós aprendemos hoje que o nosso coração muda. Que nós venhamos então vigiar o nosso coração. Que nós venhamos de alguma maneira estar atentos, porque o inimigo, ele quer de alguma forma fazer com que o seu coração mude e você volte para trás. Olha o que está escrito lá em Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.